Hoje nós vamos trabalhar, ou pelo menos explorar um pouco o assunto, que não nos cabe aqui uma postura de professor, não é o caso de ensinar, não chego a tal competência e também não é o papel, não é a postura. Os porquês da vida. Uns porquês universais da vida que nós trazemos, eu diria, bom, não seria ousadia dizer que quase a totalidade, quase todos os encarnados. São questões como assim, o que eu sou? É o que eu sou mesmo, porque quem eu sou, se aplica a essa presença de ego, a essa figura que está encarnado aqui. Quem eu sou? Aí eu sou, aí tem o meu nome, eu tenho pai, filho de fulano, de Beltrano, moro em tal lugar. Isso é quem? Isso é quem? Que é uma identidade aqui para encarnado, para a gente quando está humanizado. Ora, o que eu sou de verdade nesse grande universo de Deus? E aí não só o Deus teológico das figuras criadas no âmbito ou nas religiões, mas o Deus, esse Deus que faz funcionar todo o universo, qualquer que seja a denominação que dê ou o entendimento que dê. O que eu sou? De onde eu vi? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta? Porque eu sofro. O que é que eu estou fazendo nessa família, nesse trabalho, nessa instituição, no seio da sociedade e comigo mesmo como personalidade? Esses são grandes porquês que a gente carrega procurando se entender. Claro que a gente vai pela vida porque estamos vivos e algo nos compele a viver, como se fossem ainda seres procurando a direção, procurando entender nas várias abordagens religiosas, abordagens filosóficas, abordagens de toda a ordem, com materialismo, com religião, com não sei o quê, e vamos todos seguindo, vivendo uma mesma realidade, ainda que se particularize em cada pessoa os detalhes de aparência, de forma de vida, de sentir a vida, dos prazeres, dos sofrimentos. Mas somos de uma mesma realidade. Então, o que é que eu vim fazer aqui? E a gente precisa encarar de forma um pouco mais prática e menos romântica. Romântica de sentido assim, a vida vai atender os meus anseios na minha miopia de ego. Vai atender aquilo que eu sonho. Ela não veio para lhe contrariar, mas aqui a gente se engana, porque na verdade aqui a gente vai ser colocado em situações, cenários e convivências. E aí quando a gente para agora, a gente diz, eu vim vencer tudo que eu não gosto aqui, e vamos explicar melhor. Fazer o que eu não quero, amar quem eu não quero amar, e amar inclusive as coisas que a pessoa que eu não gosto que faça aquilo comigo faça. Mas não é uma trapaça do universo de Deus. É porque a gente é colocado sob teste, sob prova. Você vai agora, com essa realidade que você tem de ego, você vai ser projetado agora. Um físico, que é a parte técnica, e uma forma de pensar, de ser, de agir, contrária àquilo que na verdade você foi para fazer. Eu vim para aprender a amar, sei lá, a pessoa que é minha esposa, Dora. Então, algo vai estar ali dizendo que ela fala muito, ela não fala, ela trabalha, ela não trabalha, para ver se algo, quer dizer, algo que vai me incomodar para que eu entenda, para que minha cabeça me diga que isso aqui é o meu demônio que fica me atormentando durante todo o dia, de que ela está errada e que eu não devo amá-la.
as coisas que ela faz estão erradas. Mas se eu peguei, Dora, desculpa pegar você como exemplo, não é bem assim que a gente vive, até porque eu não tenho essa coragem toda de dizer que você está errado. Mas é o vizinho que liga o som, o colega de trabalho que eu acho que quer tomar meu lugar, o chefe que me pressiona, tá certo? A minha mãe que não deu a atenção que eu gostaria de ter me dado na infância, o meu pai que abandonou por causa de não sei o quê, o trânsito que não... E por aí vai. É muita coisa. E a minha cabeça me dizendo de que o mundo está errado. De que deveria ser assim. Nascer num planeta que é uma confusão, é dividido em continentes, que é dividido em países, que aí os dirigentes é uma agonia e vai e não volta, eu acho que está errado. Acho que... Gente, não é mole, não. Um sistema... Num mundo que a gente precisa ter matéria para a gente sobreviver, precisa comer. A gente não tem aqui, o corpo físico pede isso. E aí, toda religião aborda dizendo que a gente tem que largar para lá, que você não pode servir, não pode se apegar ao dinheiro e aos bens. Então é tudo muito... E assim, mas eu preciso. Mas não pode, mas como não? E aí diz assim, aí vem uma temática cristã que diz assim, é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E agora? Então, gente, a gente fica perdido no deserto da vida. O que é que eu faço? O que é que eu faço diante de tudo isso que só me traz confusão? O que é que eu tenho que fazer? Mas aí é assim. Tudo isso tem um propósito. Tudo isso tem uma razão dentro das razões da vida, particularizada a cada pessoa, a cada detalhe, a cada um que vem aqui. Ele traz aquela dor bem específica, aquela dificuldade bem específica, e é ali que está, ali que se descobre, ali é que a gente vai encontrar, ali é que estão as razões da vida daquela pessoa, e cada indivíduo, porque o mundo é inteligentemente perfeito, e é perfeito mesmo. Tudo que acontece é perfeito. Perfeito no relativo. Se a pessoa tem, se o indivíduo tem aquele padrão, ele vai agir perfeitamente conforme aquele padrão, mas pode deixar que o mundo tem mecanismos para, ao longo da existência, botar para andar. Isso é que nos conforta. Não tem nada errado. Está tudo certo. Inclusive aquilo que a gente chama de ruim e de bom. O que é o bom? O bom é o que vem de Deus e a gente acha bom. O que é o ruim? O ruim é o que vem de Deus e a gente chama de ruim. Mas é sempre para o bem. É sempre para nos colocar para o bem. E a gente quer se conduzir aqui um pouco para a gente ir entendendo um tanto esses mecanismos, porque a gente vai discutindo de forma muito conceitual, e a gente não se apropria de uma realidade, é como se fosse, a gente falasse de uma realidade distante da gente, e que a gente não existisse nesse mundo. Fica tudo meio distante, sabe, muito fora da... Mas está falando da gente, na realidade do mundo. Quando as religiões abordam, a gente se distancia um pouco assim, gente. E aí fala, repete, acha interessante, toma conhecimento, mas se apropriar mesmo, compreendeu, para que isso me serve. E as abordagens cristãs, Cristo não era assim, mas as abordagens cristãs são abordagens moralistas, de certo e errado, de oprimir. Cuidado. Principalmente para falar para o outro. Nem sempre quem fala, porque quem fala não é perfeito também, que perfeito só era Cristo mesmo. Só foi Cristo mesmo, passou por aqui. Certo? É de abordagem. E a gente gostaria de
parece presunção, mas eu vou falar, da gente começar a pensar propriamente, nos inserindo nesse contexto, nessa realidade da vida, fazendo parte dela, percebendo dentro dela. Porque a gente pensa que nasceu, a gente, todo mundo, assim, o ego vai empurrando, que a gente nasceu para ter casa bonita, para comprar iate, um carrão, ter uma compreensão física admirável, bonito, viril, sensual, sei lá. A gente sai por aí com essas coisas físicas do dia a dia. É assim que o mundo e o nosso modelo de ego, de cabeça, nos informa e nos compele. Não sei, poucos iluminados que tem por aí que realmente não se afeta com isso, tá? Mas a nossa tendência é esta, de buscar o prazer, o gosto pelas coisas, e tem medo da dor. Quer sempre ganhar. E tem medo de perder. Ganhar aqui do dia a dia. E tem medo de perder. Quer sempre ter razão. E tem medo de estar errado. Quer ter uma boa fama. Tem medo da má fama. Gosta do elogio. Tem medo da crítica, sabe? Então, a gente vive esses enganos aqui na Terra, tá? Levado pelo nosso modelo de ego. O problema não está nisso, o problema está que a gente acredita na cabeça da gente e vai se guiando por ela nesse sentido. Enquanto não amadurecer, é assim. Por quê? Já nos é concebido para dificultar mesmo a vida aqui, para a gente se enganar. Tá certo? Para ver se o nosso interior, a nossa essência, o nosso subconsciente, o nosso espírito não viaja no caminho indicado pelo nosso ego. Se a gente diz não, porque isso é prova, não, eu não vou. Tá, no trânsito, alguém passa para. Aí o meu ego faz, e aí, vai deixar por isso mesmo? O cara xingou, sabe? E aí, vai? O papel da minha forma de pensar é me propor sentimento de raiva, de medo, de culpa, sabe? É propor sentimento de cuidado, não sei o quê. É propor sentimento. E a gente vai aprendendo e vai se apropriando de verdades. Renata até comentou comigo, às vezes eu falo, o pensamento budista, né, que fala de posse, paixão e desejo, né, de posse, paixão. Então não é posse só material, não, isso é meu. A gente tem a posse também da verdade. Eu acho que é assim, por exemplo, o agente espírita, que tem reencarnação, que eu gosto de defender isso, sabe? Eu gosto de defender isso. É minha paixão defender isso, porque é a minha verdade, é aquilo que eu me constituo. E eu desejo também que os outros pensem assim. Aí chega o pobre de uma pessoa que professa outra religião, aí eu quero partir para cima dessa pessoa para poder ensinar como se a pessoa, eu ensinando, certo? Para ter razão, por uma questão de ego, porque aquela pessoa está inserida no seio de Deus como eu estou, mesmo que esteja inconsciente, ninguém está aqui fora. Porque o ateu, assim, a diferença do ateu para o religioso é que o religioso, ele consegue perceber no dia a dia, de acordo com os crentes, a presença de Deus na sua vida. E o ateu não percebe, mas está no mesmo jeito, seguindo do mesmo jeito, não é abandonado. Não tem. Não tem chegar na porta do céu e dizer, você não é daqui não. Não tem. Não tem. Não tem isso. Porque o que nós estamos aqui, nesse planeta, unicamente
Aí eu vou repetir uma frase de Cristo para a gente trazer isso para... Porque, como diz assim, uma coisa é a gente tomar conhecimento, diz que é assim, está escrito assim, outra coisa é a gente se apropriar daquilo mesmo e transformar aquilo em comportamento no dia a dia, no automático da vida. E Cristo disse que nós estamos aqui para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós estamos aqui só para isso. Mas como é que a gente ama? A gente ama motivadamente. Eu amo a minha mãe, porque ela é minha mãe, cuidou de mim, certo? Eu amo a minha esposa, porque minha esposa, ela me trata assim, me trata assado, me trata assim. Eu amo meu filho, porque... Então, eu amo motivadamente. Eu amo minha esposa, porque ela tem um cabelo longo. Tudo bem, viu, Dora, que você não tem um cabelo longo. Então, eu amo cabelo, sabe? Eu amo com cabelo, sem careca. Eu amo. A gente tem motivo para amar, a gente quer saber por que ama. É para amar sem saber quem, o que, como, por quê, para quê, quando. Mas nós vamos ver como é, para não ficar muito conceituado, só porque isso já foi repetido para amar. Todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos, já ouvimos isso em algum momento da vida. A questão é ir para o dia a dia e se expressar diante do outro com essa postura. Porque um detalhe também é o seguinte, e aí eu só um parêntese, particularizando aqui, quando a gente trata da família, muitas vezes eu amo, mas eu amo de um jeito tão pessoal que a pessoa nem sabe que eu amo, a pessoa não se sente amada, né? A pessoa tem que se sentir amada. Eu tenho que dar sinais para ela de acordo com as particularidades dela. E aqui vai a gente, os casais, pais com filho, filho com pai, com amigos e tal. Cada pessoa percebe de uma forma. Tem pessoa que gosta de um elogio, outra de um presente, outra de um afago, de um abraço. Quer dizer, se a pessoa não sabe que eu amo, tá, eu solto o amor no ar e ele dissipa. Mas a gente ainda vai voltar para esse tema. Porque voltando para as condicionantes do amor, e que a gente vive sofrendo. Tá? E o que faz sofrer não é exatamente o que acontece com a gente. São as condicionantes que eu criei para eu ser feliz. Eu só sou feliz se fulana me amar. Eu só sou feliz se eu tiver, sei lá, uma casa tal. Eu só sou feliz se eu me mantiver no emprego tal. Eu só sou feliz se eu tiver uma roupa de grife que me vista e me dê um aspecto bom. E essas condicionantes é que fazem a gente ser infeliz, porque se a gente não tiver condicionante nenhum, o que aconteceu, aconteceu. E não é por isso que a gente vai virar um imbecil no meio do tempo. Tá certo? É assim, eu quero isso para mim, eu desejo, sei lá, vamos supor, eu desejo ir passar as férias em Paris, sei lá. Se eu for, eu vou ser feliz. Aí se eu não for, vou ser feliz, a questão é essa. Mas se eu não for, vou ser infeliz, eu vou ficar desejando o tempo todo. Essa é condicionante, quer dizer, eu desejo que a pessoa que divide a vida comigo, meu familiar, seja desse jeito, porque se não for, eu vou ser infeliz. Eu desejo que a minha mãe me trate de tal jeito, assim, assim, porque se não me tratar, eu vou ser infeliz. Eu desejo que o meu filho tenha tal comportamento, assim, assim, e que me trate nessa perspectiva que eu quero. Se não for, eu vou ser feliz. Sabe? E por aí vai. Eu desejo que o meu amigo... Poxa, e por aí vai. Nós não estamos dizendo, defendendo a ideia nós não estamos falando em aprovar ou reprovar, não é isso. Se eu sou grosseiro com a minha esposa, ao ponto de agredi-la, ela pode... polícia, justiça, isso é outra coisa, isso é físico. Cadeia, sei lá, nós estamos aqui citando um exemplo mais trágico, tá certo? Mas elas, você tem alguma coisa você perdoa a Borja? Não tenho nada para perdoar, não. Fez isso, já foi providenciado, vida segue.
Eu não confio de me aproximar, porque ele realmente é uma pessoa que pode me agredir, mas não vou me deitar, porque eu desejaria que ele fosse assim. Ele vai ser do jeito que ele é. E eu não vou ter nada contra ele. Para amar, para abraçar, beijar. Não está falando disso. Nós estamos falando de limpeza de alma. De ter o coração limpo não é uma coisa infuncional, não. É uma coisa funcional da vida. É a pessoa ter o coração limpo e dizer, não, está tudo bem, não tenho nada para perdoar, não está. Agora, tomou atitudes que posso inibir, porque aquela atitude vai, inclusive, me inibir de continuar por aí. Eu vou fazer mais bobagem ainda, as consequências para mim serão maiores ainda. Quer dizer, no final, é um benefício para mim aquilo que eu acho que é uma privação de liberdade, que é desconfortável e que eu acho ruim. Mas, no fim, é material didático, é coisa para eu aprender. Não é uma vingança. Não é algo exatamente que é como se fosse um revanchismo, algo de mal. Não, é para isso mesmo. Para isso tem as leis aqui na Terra, para colocar em prática também. Nós estamos falando de sentimento. Nós não estamos falando de atitude. Não é concordar. Não é se sujeitar. Não é se subordinar. Certo? Cristo, que é o administrador, por assim dizer, nós não temos uma palavra, porque aqui na Terra a gente é pobre de vocabulário, não alcança, tá, ele que é o responsável por tudo isso aqui. Ele não quer ninguém sujeitando-se, não quer ninguém encolhido no canto, porque a gente vivendo, levando a vida espontaneamente, e não recolhido com medo de fulano e beltrano e tal, não é para isso também. Aí não é amar, aí é fuga. Amar é algo de positivo, é algo de atitude. É algo de atitude. É como diz. Mas é algo que, se a gente quiser mesmo aprender, e a gente precisa ir levando isso, é não criar expectativa no outro, não tentar mudar o outro. A cabeça do outro é a cabeça do outro. Vai mudar se ele quiser. Eu posso dar meus sinais, minha contribuição, dizer que eu não estou gostando, mas eu não preciso odiá-lo. Porque senão vou prejudicar a mim. Porque eu vou ficar alimentando o ódio, você está entendendo? Eu vou ficar bebendo veneno para o outro morrer, eu vou acabar comigo, com ódio, com medo, e vendo que a vida não vale a pena, e por causa de fulano eu paralisei minha vida. Paralisou nada, parou porque quis, a pessoa está lá, seguiu, você que está aí, sofrendo até hoje, porque não sabe lidar com abandono, porque não sabe lidar com conflito. E tudo isso foi colocado na nossa vida para a gente aprender. Cada um vem com a sua pasta de dificuldade debaixo do braço, que é e vai encontrar um material didático no dia a dia da vida. Então não está errado. E a gente nós nos tornamos, no dia a dia, seres contrariados. Culpando os outros. A culpa é sempre do outro. Tá certo? E aí a gente não aprende. Porque na prova da escola, quem errou não fui eu. E o outro é só um espelho. Quando ele me insulta, que eu parto para cima, é como se ele fosse um espelho. Olha aqui quem é você. Porque eu não parti para cima porque ele me insultou. Ele cutucou o grosseiro que eu tinha dentro de mim. Se na família alguém falar comigo, fala, e eu perco a paciência, é porque ela só fez cutucar, acordou o impaciente que eu sou. Ela não me fez impaciente. Eu estou impaciente porque fulano me disse isso. Beltrano fez aquilo comigo. Não é, eu estou impaciente porque eu sou impaciente mesmo. Ela só fez falar, ela só fez talvez me xingar ou falar um nome qualquer que a gente, no vocabulário da gente, a gente entende como ofensivo, e eu me ofendi. Mas não, eu tomo e culpo os outros e nunca vou aprender de que aquilo está na minha vida para eu aprender a ter paciência, achar normal. Porque a vida acontece assim. Mas a gente tem modelo. A gente acha que deve ser assim. O justiceiro sai pela rua vendo defeito, porque o mundo o nosso mundo que a gente construiu aqui, que Deus permitiu que a gente vivesse,
É um mundo, quem nasce pronto é assim, é computador, televisão, o que vai acabando, né? Mas o resto não, está tudo aí por aprontar. A gente também. E a gente sai botando defeito em tudo. E sabe, é no vizinho, é não sei o quê, é dentro de casa, é no governante, é não sei onde. Pô, cara, é assim, é uma agonia. É o cara que não varreu direito, é o outro que não cortou a árvore, é o som que está alto. Gente, e a gente vive um pandemônio. Quando não está vivendo isso, está vivendo já na expectativa de acontecer amanhã, porque a gente já vive também enchendo-se de sentimento, tufado de sentimento. De maneira que mesmo quando o erro é nosso, a gente culpa o outro pelo erro que a gente fez. Nunca é a gente que vai assumindo. Espera aí, eu acho que eu tenho que aprender alguma coisa nesse sentido. E quando assume, fica se contorcendo em culpas, o que é outra coisa séria. O que é outra coisa séria? O que a gente precisa, e aí não é fácil, no dia a dia, quando tomado de emoção, é mudar as bases do raciocínio da vida. Se eu tenho na minha família alguém que pratica atitude, seja qual for, que me tira a paciência, certamente é porque eu vim para aprender a ter paciência, porque tudo está certinho, não tem nada fora do lugar. Isso aqui tem dono, foi feito por Deus. Ele não vai colocar umas pessoas, os seres humanos como somos, inconscientes, inconsequentes, eu poderia dizer até sem juízo, sabe? Por conta da gente aqui. Senão a Terra se tornaria, receberia logo, logo o título de hospício do universo, é tudo doido. Não, isso aqui tem dono. A gente aqui não entende os motivos da vida. Isso aqui tem dono. Tá? Isso aqui tem dono, inteligentemente, amorosamente, que não está punindo ninguém, mas está colocando cada um diante da lição que precisa aprender. É só isso. Não é punição, não tem inferno para ir, não tem nada disso. É colocar cada um, assim, olha, você precisa aprender isso. É na escola da vida, aqui, menino. Se não aprender, não tem problema, volta para aprender de novo. Volta de novo, aprender uma coisa. Então é melhor aprender alguma coisa. Né? Não tem. Tá certo? Então, se a gente não mudar as bases do raciocínio da vida e procurar se questionar, se tivesse rigor todo, porque o justiceiro, como eu falei, o justiceiro sai ali, tudo está errado. E o controlador não acha nem, além de achar que está errado, aqui está no lugar errado, tira daqui e bota aqui, porque, sabe? Porque eu gosto de tudo certo. O seu certo. O seu certo. E o meu certo. E se o meu certo for assim? E se o certo for dar errado? Sabe? Então, voz, diante da vida, como é que eu faço para adotar atitudes, já que você falou que nós temos uma sociedade moralista de certo e errado e todo mundo quer dar certo. Como é que eu meço para poder saber o que é que eu faço? Pelas consequências. Eu vou fazer isso. Isso é certo? Não sei. Isso é errado? Não sei, gente. Meça as consequências. Você pega esse caminho, vai dar onde isso aqui? Você está sabendo. A vida não para. Você pega um caminho, você segue o rumo. Se esse rumo for um rumo que vai te trazer coisas que você não deseja, então não vá. É só isso. Mas não, a gente tem um negócio de certo, isso aqui está errado, aquilo. Sei lá, gente. Não sei. Se essa sentença toda de certo e errado, como eu falei no instante, né, que o ruim é aquilo que vem de Deus e a gente acha ruim, mas não tá errado, tá? É como um quebra-cabeça.
é harmonizar-se com o que está acontecendo. E harmonizar-se é não aceitar as sugestões de sentimento que a cabeça fica propondo, de que tem que ter raiva, tem que reprovar, tem que ter culpa, porque você fez errado. Pô, fez uma coisa que você não gostaria de fazer de novo, faz mais, ou então tenta não fazer, se fizer de novo, fez. É porque aquilo ainda está dentro do meu conjunto de hábitos, de interesse, sei lá por quê. Mas não se ausente da vida, não se recolha, não se toca a vida. Vai viver, porque só aprende a viver vivendo. Se recolher em culpa e em medo, então se ausenta. Com raiva ainda vai para cima, aprende, toma umas pancadas aqui, dá outras ali e segue a vida. Mas o culpado e o medroso não, ele se recolhe. Ele fica ali, ele se ausenta e pouco aprende, porque não vai dividir a vida com os outros. Tá certo? E a gente fica assim. Vamos pegar um exemplo. Outro dia, até conversando com um amigo sobre essa questão de comportamento mesmo, falando que assim, ele chegou, ele perdeu a chave de casa, chegou em casa, gente, perdeu e estava chovendo, e a casa no meio da chuva. Ele disse assim, cara, chutou a porta, gritou, xingou, berrou, sabe, revoltou mesmo. Muito revoltado, que é a tendência da primeira reação nossa. Depois viu que a chave não apareceu com essa cena toda. Aí sentou, resignado, com uma tristeza, se maldizendo, triste, quase chorando. Também a chave não apareceu. Aí ele levantou e foi atrás do chaveiro para poder abrir a porta. Então, gente, a gente ter essa maturidade, essa noção de que não funciona, não serve para nada, só vai poluir, só vai, mas eu sou assim, eu sou reacionário. Então, pô, vai aprender, cara, vai sofrer. Porque eu não levo desaforo para casa, leva mal-estar, leva grosseria, leva tudo, isso é bobagem. Isso é bobagem, sabe? E a gente bate palma como se fosse, e a pessoa diz como se fosse uma coisa que realmente fosse um patrimônio de personalidade maravilhoso. É no nosso nível. Que quer vencer o outro sempre, seja como for, encontra razões, porque ninguém faz nada errado. Você pode ver que tudo que a gente faz tem uma razão para fazer. Até quem rouba, se você na psique dele, tem uma razão para roubar. Todo mundo, ninguém, sabe? Ninguém faz assim, eu vou fazer, mas não era para. Faz com convicção. Tá? Então, é a gente questionar os nossos pensamentos, as nossas convicções. Buscar aprender com a gente. Espera aí, será que é isso mesmo? Eu preciso realmente ter esse sentimento? Eu preciso ter, porque assim, é um vai e volta, a gente vem e volta, entupido de sentimentos bobo, a gente vem para a terra, volta, vem e volta, entupido de sentimentos bobo. Porque a questão não é o que a gente vive, porque a gente veio para viver o que a gente vive, já veio tudo certinho, é como a gente vive. É se eu vivo com amor ou com ódio, com medo ou com coragem, com culpa ou com liberdade de sentir, com tristeza ou com alegria. Nós estamos falando de sentimento. Quer conhecer a si mesmo? Olha o que sente, perceba o que sente. A cabeça fica propondo, não acredita, veja o que está sentindo, que é o sentimento que faz a gente ser como é. É o sentimento. Veja o que sente. E a gente vive se alimentando de raiva, de ódio, de medo, de culpa. É sofrimento, é dor, é tristeza, e a gente vai se alimentando de preocupação. E é tão viciado em preocupação, se não tiver com o que se preocupar, fica até preocupado consigo mesmo. Não é possível que eu não tenha nada para me preocupar. É. Viciado em agonia. É. Viciou, não é possível, não é possível. Sabe, fica até assim, sabe? Será que está tudo bem comigo? É porque eu não tenho que se preocupar. E, gente, olha, quem ama
fica leve. Amar é isso. Fica leve. Quem tem ódio, quem tem ódio, não tem ódio de uma pessoa só. Tem ódio aqui, tem ódio ali, tem ódio acolá, tem ódio não sei o quê. Vive se alimentando de ódio. Quem tem dor, aquela coisa assim de vítima, certo? Que a gente, no Nordeste tem uns ditados, né? Assim, que diz assim, se eu contar a minha história para o carroceiro, até o burro chora. E tem uns caras que é assim mesmo, se você perguntar, até o cavalinho do cara chora junto. Oi, Francisco. Certo? Tem gente que é com medo, é recolhido, que não fez nada e está com medo. Gente, vai fazer, se der errado, Deus não fazer nada, é que você se recolhe, é que você não vai viver. É que não vai viver. Como é que eu vejo isso? E aí é que está. Tem gente que é incomodado, já entra, já chega no trabalho, chegou fulano, já todo mundo se assusta, sabe? Que incomoda todo mundo. Já chega ali, sabe? Chegou, todo mundo fica de orelha em pé. Em casa, que é denso, sabe? Na rua, Ave Maria, é uma agonia só. Agora, é olhar para si, ver o que está sentindo. Qual é a minha propensão? O que é que eu tenho como propensão? Eu sou uma pessoa extremamente tensa, preocupada, ou seja, com medo do amanhã. Eu sou uma pessoa responsável? Você é naturalmente responsável, direcionada, dedicada, mas não precisa ter essa preocupação, essa atenção. Vive tenso. Quando chega para 60, 70 anos, começa a tremer, enrijece tudo, dá Parkinson. Aquela tensão, ou então pressão alta, porque altera a química do corpo toda, não aguenta. Não é nem o medo do hoje, já fica com medo do amanhã, o amanhã nem chegou, não sabe nem se vem, se pode até morrer mais tarde. E olhando para o ontem com culpa, e depois o amanhã, e depois não sei. Gente, a gente vive essa agonia. Então, eu volto a repetir, é a gente não acreditar na proposta de sentimento que a nossa cabeça faz para a gente. Fique triste por causa disso. Tá. Minha mãe morreu. Sim, cara, dói ali, dói 15 dias. Depois, a vida segue. Porque é natural, todo mundo vai morrer. Mas a gente ainda não lida bem com a morte, então aquilo dói, e dói muito. Mas passou aquele período, não adianta daqui a 5 anos, minha vida acabou, porque eu queria, aquela contrariedade que não tem mãe, queria ter mãe. Não tem mais aqui, está no coração, segue, que um dia você vai também. A culpa, eu fiz isso, agora pronto, eu vou para o inferno. Não vai, gente, não vai. Não tem isso. Você vai certamente passar por uma determinada lição que lhe é bem particularizada, bem própria, para seguir em frente. Mas não tem essa, sabe? Claro, se desconforte um pouco, porque aí você pode ser que você não repita mais aquilo que você acha que é desconfortável para você e aquilo que você vai corrigindo. Porque a gente sempre tem, com a maturidade vai chegando, sempre tem coisas que a mente propõe fazer, senão não é razoável fazer isso, mas... E quando a gente é jovem, a gente se revela porque está no impulso da vida. Está no impulso da vida, então comete seus excessos, depois a vida vai se arrefecendo e a gente vai ganhando essa bênção de ser um pouco mais reflexivo, ter um pouco mais de maturidade e um pouco mais de contenção. Algumas coisas, naturalmente, a gente se desidentifica, não guarda mais uma identidade com aquilo, e outras continuam nos acompanhando e a gente vai contendo, porque já não é mais razoável. Umas questões a gente contém necessitando de um pouco mais de empenho, e outras a gente vai convivendo naturalmente. Isso é de todo mundo que está aqui na Terra e está na escola, porque está aqui e não está formado ainda, sabe? Então, para ter raiva, ter dor, culpa, medo, todo dia, raiva de fulano, culpa por não sei o quê, precisa todo dia vai se alimentando e vicia nisso, sabe? Aquela coisa rigorosa.
para amar não, porque para amar basta ficar leve, basta ter maturidade para limpar o coração. A gente, porque principalmente a abordagem espírita, ela nos aponta, e é verdade, para uma maturidade na Terra, para uma mudança que dá-se o nome, pelo menos no ambiente espírita, de mundo de regeneração. Já é uma outra lógica, é uma outra coisa, mas é a gente que vai mudar. Mas é justamente essa mudança de maturidade aonde a gente pode alcançar de sentimento. Porque quando limpar, você ama, você não fica com raiva, você reage, toma atitude, providencia, não concorda e tal, mas vai tocando a vida com leveza, não leva. Chega a sair pesado. É aprender a dizer, peraí, eu preciso ter essa raiva toda, não sei, também ninguém é santo aqui ainda, né? Então, diminui a intensidade. Eu preciso ter esse medo todo, diminui a intensidade. Não preciso. Deitou, a cabeça começou, porque a cabeça não vai mudar, ela vai ficar sugerindo. Não vai parar, não é dizer, pare de pensar nisso e pense naquilo. Não vai pensar. Não vai pensar. Não tem como mudar, porque ali está o padrão, está a sugestão. Mas começa a invalidar o pensamento. Fulano não presta. Sim, se não presta, não presta. Mas você tem que ter raiva. Não tenho, eu não quero ter. Então você vai diminuindo um pouco a intensidade, ainda que não consiga limpar como um todo. Mas vai ficando mais leve para tocar a vida. Mas como é que a vida vai dar certo em tudo se a pessoa está com seu HD completamente ocupado processando esses sentimentos? Não sobra espaço para processar a vida. Não sobra espaço para nada. Então, quando isso começar a adquirir leveza... Epa, estamos dizendo ali 10 minutos. Mas está ótimo. Beleza. Quando começar e aí começa a invalidar. Não sei. Eu não sei se o fulano está certo, não sei se está errado. Não, isso não. Começa a ficar mais leve, e aí brota o amor, que é a nossa natureza. O amor, um relacionamento leve, suave, sorrindo, com atitude, com prontidão, resolvendo as coisas. Não é assim uma sujeição, um fraco, um piso em mim. Nós não estamos falando dessa postura, nós estamos falando de uma coisa madura, de uma postura madura. Tá certo? E aí o amor brota, porque a nossa grande dificuldade é dar razão aos outros. Meu Deus do céu, como é difícil, né? Fulano tem razão. A gente quer sempre ter razão. A gente sempre está certo. A gente sempre está certo. E nessa brincadeira a gente vem e volta carregado com o mesmo sentimento. Os mesmos sentimentos se repetem e a gente vem em encarnação e volta em encarnação com isso aí. Contaminado com tudo isso. É isso que está atrasando a vida da gente. Não é, veja só, gente, olha, a informação, a leitura, ela nos aponta caminhos, mas se entupir demais também, perde a linha de as vias de sensibilidade, parece que entope, e a pessoa, como sabe demais, pensa que sente. Não é, nós estamos falando de sentimento. Aí você pode ser um simples, um analfabeto. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não é na base da conversa fiada, do bom lábio na porta do céu com São Pedro que você vai entrar lá, não. É com o coração mesmo. Mesmo que sejam simples. E aí pergunta assim, então, e aí outra questão que vem lá adiante, o que a vida quer de mim? Mas não é isso. A pergunta adequada é, o que eu quero da vida? Porque foi eu que montei, foi eu que pedi. O que eu vim fazer aqui foi cuidar de mim, foi aprender. Ou melhor, foi provar de que já sei. Aí eu volto para estudar de novo, porque é mais ou menos assim, é campo de prova, é período de prova, é que a gente está aqui em período de prova. A gente volta, estuda, resolve, faz curso. Aí, agora eu vou. Aí deixa os livros lá e vem. Aí esquece. Não é? Veja, não tem nenhum problema, está tudo certo, mas seria interessante a gente, compreendendo esses aspectos, se vocês entenderem, vocês de casa também se entenderem como algo razoável, a gente fazer uma espécie de exercício, refletindo sobre isso. Poxa, é muito simples, eu posso ir simplificando um negócio e tal, e que fica mais leve,
E eu vou ficar mais leve com isso. Isso é que é caminhar, isso é que é aproveitar a evolução e aproveitar a encarnação. Então, o que é que eu pedi da vida? Vamos lá. E aí a gente fica aqui achando que quanto mais eu rezar, mais eu vou ser atendido naquilo que eu desejo. Se os meus desejos são desejos materiais, eu rezo para tomar um emprego de fulano, Deus vai pegar, fulano, sai daí. Não é, gente, é tudo filho de Deus. Eu vou rezar e ele vai ter que me curar. Poxa, às vezes aquela doença é sua bênção que ele te deu, não sei. Quer dizer, orar nos põe em sintonia, nos põe numa outra esfera, sintonizado com a esfera do alto, com outro nível, com espiritualidade, ou quem professa outras religiões, com os santos. Isso não importa, só são questão de nomes. Aí só são questão de nomes. Tá? E eu quero que Deus resolva o meu problema. Do meu jeito que eu pedi, não é negócio de Deus escolher o jeito dele lá, não, sabe como é? E às vezes, como eu não mando porque eu não encontro ele cara a cara, mas é aí por isso que eu peço, mas dá vontade até de mandar, tá? Porque eu sou bonzinho, porque eu faço caridade, porque eu faço isso, eu faço aquilo, sou uma pessoa cumpridora dos deveres, sou bom pai de família, sou boa mãe de família, e por isso que eu tenho direito a, não é possível que eu sofra desse jeito. E tal, e aí a pessoa vai engatando assim, aí a pessoa me encontra e fala assim, poxa, eu casei já com 4 pessoas, estou no mesmo casamento, a mesma coisa. Por quê? Porque é daquilo que precisa. Reza que Deus vai lhe dar um outro marido, outra mulher, do mesmo modelo que é que você está precisando. Aprende que aí ele muda o padrão. Aprende que aí sim, você não precisa mais. É tudo aqui material escolar. Se não se repete. Você vê que os padrões sempre se repetem. E eu fiz assim, eu gosto de escrever eu fiz umas 2 quadrazinhas aqui para tipo poema para a gente ouvir, né? Nesse sentido. Eu disse assim, o Pai não está a serviço das nossas comodidades, dar tudo de mão beijada, manter-nos na ociosidade. A vida é feita de luta, aprendemos na labuta, dedicação e vontade. Não viemos para gozar, mas trabalhar, progredir. Tudo que nos ocorre é impulso para seguir. É material escolar. Na vida, a nos ensinar aos altos planos subir. Então, tudo aqui é material escolar. E a gente pensa que a vida é nossa inimiga. A gente pensa de que tem alguém de plantão lá em cima só colocando coisa para a gente se contrariar, aquilo que a gente gostaria que não acontecesse ou que a gente, pelo menos, nos fere muito. E não é. Se a gente compreender, nós não estamos falando de conformismo, nós não estamos falando de sujeição, de resignação, mas de maturidade, de compreender quais os reais fins da vida. Não é sujeição. E aí, dentro desse conjunto de questões que eu recebo, que eu chamo de dificuldades, são as vicissitudes da vida. A vida é assim. O que é que me cabe? O que é que me cabe? Como cabe a mim me comportar? Como cabe a mim encarar, sentir, conviver, perceber? Que leitura eu faço disso? E aí, resta a mim a decisão de lá no final eu chegar à minha velhice, ao fim da minha encarnação, em paz com a vida, não santo, ninguém aqui vai, em paz com a vida, harmonizado com a vida, ou revoltado com ela. E acho que a primeira opção é a opção que a vida nos convida, tá? Então, que limpemos que observemos os nossos sentimentos, aquilo como vivemos com as questões da vida, tá? Para que ache tudo
natural, tudo ok, a gente se harmonize e siga em frente. Obrigado, boa noite.